Mais uma vez, o James Webb fez uma nova descoberta na exploração do universo primordial, encontrando a segunda e quarta galáxias mais distantes já observadas. Essas estão localizadas numa região do espaço conhecida como o aglomerado de Pandora. Essas galáxias antigas estão a mais de 13 bilhões de anos-luz de distância de nós, e se formaram quando o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos. São bastante distintas umas das outras, e das galáxias que vemos hoje, revelando a diversidade e complexidade da história cósmica. Nesse vídeo, mergulharemos nessas galáxias incríveis, compreendendo como foram detectadas e medidas, e o que nos revelam sobre a origem e evolução do universo. Antes de continuar o vídeo, quero pedir para vocês já se inscrever no canal, até porque 90% das pessoas que assistem os vídeos ainda não são inscritos, e a inscrição de vocês me ajuda muito. Bora para o vídeo. Como encontrar e medir algo tão distante, cuja luz viajou por mais de 13 bilhões de anos para nos alcançar? Como superar os desafios de observar objetos tão tênues e fugazes? Com o James Webb, essas foram algumas das perguntas que os pesquisadores enfrentaram ao identificar e confirmar a distância e as propriedades dessas duas galáxias antigas. O primeiro passo foi utilizar o efeito de lente gravitacional do aglomerado de Pandora, um aglomerado massivo de galáxias que age como um telescópio natural, curvando e ampliando a luz dos objetos de fundo. Esse efeito permitiu aos pesquisadores detectar as duas galáxias, que de outra forma seriam muito tênues para o JWST enxergar. O segundo passo foi usar o modo espectroscópio do James Webb, que separa a luz em diferentes comprimentos de onda, revelando a composição química, temperatura e desvio para o vermelho das galáxias. Os pesquisadores descobriram que as duas galáxias têm desvios para o vermelho muito altos, 10,8 e 10,2 respectivamente, o que significa que estão localizadas a cerca de 13,4 e 13,3 bilhões de anos-luz da Terra, e se formaram quando o universo tinha apenas cerca de 400 milhões de anos. Essas são as segundas e quartas galáxias mais distantes já observadas, superadas apenas por uma galáxia com desvio para o vermelho de 11,1 descoberta recentemente. Os pesquisadores também descobriram que as duas galáxias têm propriedades muito diferentes, como tamanho, forma, cor e taxa de formação de estrelas, o que discutiremos na próxima sessão. Como são essas duas galáxias? Como se comparam e contrastam com outras galáxias distantes conhecidas e com as galáxias do universo atual? Essas são algumas das questões que tentaremos responder nesse vídeo. As duas galáxias têm aparências e características muito diferentes, refletindo seus diferentes estágios de evolução e história. A segunda galáxia mais distante, chamada de Uncover Z12, é muito pequena, compacta e redonda, com um diâmetro de apenas cerca de 1.500 anos-luz, cerca de 20 vezes menor que a Via Láctea. É também muito brilhante, azul e quente, com uma temperatura de cerca de 40.000 graus Celsius, aproximadamente 8 vezes mais quente que o Sol. Tem uma taxa de formação de estrelas muito alta, produzindo novas estrelas em um ritmo muito rápido, consumindo seu reservatório de gás em pouco tempo. Essa galáxia provavelmente é muito jovem e primitiva, uma das primeiras a se formar no universo, e pode ser a progenitora das galáxias elípticas massivas que vemos hoje. A quarta galáxia mais distante, chamada de Uncover Z13, é muito grande, alongada e irregular, com um diâmetro de cerca de 6.000 anos-luz, comparável com a Via Láctea. É também muito fraca, vermelha e fria, com uma temperatura de cerca de 10.000 graus Celsius, aproximadamente 2 vezes mais quente que o Sol. Tem uma taxa de formação de estrelas muito baixa, produzindo novas estrelas em um ritmo muito lento, preservando seu reservatório de gás por um longo tempo. Essa galáxia provavelmente é antiga e evoluída, uma das poucas a sobreviver ao ambiente hostil do início do universo, e pode ser a ancestral das galáxias espirais que vemos hoje. As duas galáxias são muito diferentes entre si, mas também das outras galáxias distantes conhecidas e das galáxias do universo atual. A maioria das galáxias distantes observadas até agora são pequenas, brilhantes, azuis e em formação estelar, semelhantes a Uncover Z12, mas não tão extremas. As galáxias do universo atual são grandes, fracas, vermelhas e tranquilas, semelhantes a Uncover Z13, mas não tão antigas. Portanto, as duas galáxias são únicas e interessantes para os astrônomos, pois oferecem insights sobre como as primeiras galáxias podem ter se formado e interagido no universo, algo que discutiremos ainda nesse vídeo. O que significa a descoberta das duas galáxias para os campos da cosmologia e da evolução galáctica? Que pistas elas fornecem sobre como as primeiras galáxias podem ter se formado e interagido no universo? A descoberta das duas galáxias tem implicações importantes e significativas para os campos da cosmologia e da evolução galáctica.
Láctea, pois lança luz sobre alguns dos mistérios e desafios do início do universo. Um dos mistérios é como as primeiras estrelas e galáxias se formaram a partir do gás primordial que preenchia o universo após o Big Bang. A descoberta da Uncover Z12 sugere que algumas das primeiras galáxias eram muito pequenas, compactas e eficientes na conversão de gás em estrelas, formando os primórdios da estrutura cósmica. A descoberta do Uncover Z13 sugere que algumas das primeiras galáxias eram muito grandes, alongadas e ineficientes na conversão de gás em estrelas, formando os elementos periféricos da estrutura cósmica. Um dos desafios é como as primeiras galáxias influenciaram e alteraram o ambiente ao seu redor, especialmente por meio da emissão de radiação ultravioleta e da produção de metais. A emissão de radiação ultravioleta é pensada para ter ionizado o hidrogênio neutro que cercava as galáxias, criando bolhas de gás ionizado que eventualmente se fundiram e reionizaram todo o universo, encerrando as eras cósmicas obscuras. A produção de metais é pensada para ter enriquecido o meio intergaláctico com elementos mais pesados, essenciais para a formação das gerações posteriores de estrelas e planetas. Assim, a descoberta do Uncover Z12 sugere que algumas das primeiras galáxias eram muito brilhantes, quentes e ricas em metais, contribuindo significativamente para a reionização e enriquecimento do universo. E a descoberta do Uncover Z13 sugere que algumas das primeiras galáxias eram muito fracas, frias e pobres em metais, sobrevivendo à reionização e enriquecimento do universo. Essas duas galáxias também levantaram novas questões e abrem novas possibilidades para pesquisas futuras sobre elas e outras galáxias distantes com o James Webb. Algumas das perguntas são: como essas galáxias se formaram e evoluíram? Quão comuns ou raros são eles no início do universo? Como elas interagiram entre si e com o seu ambiente? Como influenciaram as gerações subsequentes das galáxias? Algumas das possibilidades são observar galáxias mais distantes, com o desvio para o vermelho mais altos, mais próximas das primeiras estrelas e galáxias, e observar galáxias mais diversas com propriedades diferentes, revelando a variedade e complexidade do início do universo. Espero que você tenha gostado do vídeo e aprendido algo novo e emocionante sobre a borda do universo. Obrigado por assistir e não se esqueça de dar aquela força e se inscrever no canal. Até a próxima.